Voltamos para mais um dia de bate-papo sobre previdência privada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tributação, o que a gente deve e o que não deve fazer na hora de escolher a forma de tributar o plano dos nossos clientes. Sejam bem-vindos, mas eu vou estar sempre aqui, todas as terças e quintas, tentando ajudar você, corretor de seguros, aí, a entender um pouquinho mais sobre previdência privada. Para quem ainda não me conhece, quem ainda não conhece meu canal e está chegando por agora, meu nome é Anderson Matias, já atuo aí há uns 17 anos no mercado de previdência privada, experiência em algumas das maiores seguradoras do Brasil aí, atendendo clientes, escritórios de assessor de investimento, family offices, famílias também muito ricas, empresas principalmente, que eu sou especialista em planos empresariais de previdência. E resolvi compartilhar um pouco de conhecimento com você que é corretor de seguros, gerente de banco, ex-life planner, assessor de investimentos, porque eu me deparo diariamente com problemas de escolha. As pessoas escolhendo plano errado para cliente, gerando problemas futuros para essa turma aí. Eu vou chamar esse projeto de Jornada da Previdência, porque eu acho que tem tudo a ver. Previdência privada é bem uma jornada, a gente passa por alguns passos importantíssimos para poder escolher o melhor para os nossos clientes. E nada mais justo do que dizer para quem é profissional dessa área que se você não quiser ficar na mesmice, escolhendo por osmose, vale a pena estudar um pouquinho mais, vale a pena se dedicar. Se fosse fácil, todo mundo fazia, e é difícil mesmo, a gente tem que estudar, e é isso que nos diferencia dos demais. Então, eu vou começar hoje, eu vou falar um pouquinho de tributação. E tributação é legal, porque tributação é uma das escolhas que mais geram prejuízos financeiros para os clientes de previdência. É um dos motivos de clientes de previdência falarem mal do produto de forma indevida, porque se escolhe errado, o resultado não pode dar certo. Não é verdade? E as pessoas, infelizmente, escolhem muito errado a forma de tributação dos planos de previdência hoje no Brasil. Eu vou deixar para vocês uma informação legal, assim, a gente vai ter aí mais umas 2, 3 semanas de bate-papo, porque eu acho que em 2, 3 semanas a gente passa por todos os conteúdos possíveis que vocês precisam ter para começar a atender os clientes com qualidade, e espero ajudá-los. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tributação de previdência. Para quem é da área, para quem trabalha com previdência privada, já deve estar cansado de ouvir falar de tabela progressiva e regressiva de imposto de renda. Eu sei que é maçante, eu sei que é cansativo, eu sei que é chato, mas é obrigatório conhecer. E se não conhecer a parte de tributação, a chance de escolher um produto correto para o seu cliente é zero. Literalmente zero. Não adianta nada escolher PGBL ou VGBL da forma correta e colocar o cliente na tributação errada. E eu vou explicar um pouquinho como que funcionam cada uma das tabelas e dar 2 exemplos para ilustrar um pouco do que as pessoas fazem de errado na hora de escolher entre a progressiva e a regressiva. A tabela progressiva nada mais é do que a tabela de imposto de renda que tributa a renda do brasileiro comum. Como que ela funciona? Até 22.847 por ano de renda tributável, você é isento, você não paga imposto de renda no Brasil. De 22.847 a 33.919, você já é tributado em 7,5%. Mas você tem um benefício que a Receita te devolve, que se chama parcela a deduzir. Para quem está nessa faixa, aí, a parcela a deduzir é de R$ 1.713 por ano. A próxima faixa vai de 33.919 a 45.012. E com uma parcela a deduzir de 4.257. Depois a gente passa para 45.012 a 55.976, com uma alíquota de imposto de renda de 22,5%.
e com uma parcela a deduzir de 7.633. E para todo mundo que ganha mais do que R$55.000, 976 por ano, a parcela a deduzir é de R$10.432. Para que serve essa parcela a deduzir? Ela nada mais é do que um redutor do imposto a pagar. E cada faixa da sua renda vai pagar uma alíquota de imposto, até chegar à renda máxima de 55.976, daí para cima, e você ser tributado em 27,5%. Logo, o que vai acontecer? Se você é uma pessoa que tem muita renda tributável, você está na alíquota máxima de 27,5%, mas você pode julgar despesas dedutíveis para diminuir essa alíquota, assim como você pode também usufruir de outros benefícios, que é fazer que eu chamo de administração de resgates, caso você tenha um plano de previdência e queira fazer resgates no plano, e eu vou mostrar isso para vocês durante o nosso bate-papo. Então a tabela progressiva é a que eu chamo de coringa. Se você escolhe a tabela progressiva para o seu plano de previdência, o que vai acontecer basicamente é que você vai conseguir administrar resgates e adequar a alíquota de imposto de renda que você vai pagar todos os anos, porque ela é flexível e ela é ajustável. Por isso que a gente fala que quem faz declaração de imposto de renda vai fazer um ajuste na declaração de imposto de renda. Porque o governo vai te cobrando imposto durante o ano, no final do ano você fecha a conta, 31 de dezembro, e tem até final de maio, junho do ano seguinte, como foi na pandemia, né, para entregar sua declaração de imposto de renda e mostrar para o governo o seguinte: olha, não deveria ter pago a quantidade de imposto que você cobrou. Você tem que me devolver uma parte. Aí acontece a restituição. Então essa é a tabela progressiva, é uma tabela extremamente flexível. Eu costumo dizer que ela é a coringa das tabelas disponíveis para plano de previdência, porque quem determina quanto pagar de imposto de renda é você quando você faz o resgate. Você tem a possibilidade de fazer resgates adequados à sua renda tributável anual para tentar pagar o mínimo possível de imposto de renda. Então, logo, não é verdade, deixa eu quebrar um mito aqui de cara, não é verdade que a tabela progressiva não é indicada para o longo prazo. Guardem isso. Eu sei que muita gente escuta o tempo inteiro dizendo que para o longo prazo a melhor tabela é a tabela regressiva. Isso não é verdade. Cada caso é um caso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender isso claramente. Mas ela serve para todo mundo? Não. A gente tem pessoas que têm rendas tributáveis muito altas, que têm uma alíquota efetiva de imposto de renda muito alta. Logo, a tabela progressiva para o efeito plano de previdência pode não atender. E está tudo certo. Que bom que a gente tem duas opções de tributação para escolher e fazer um bom uso das duas opções de tributação. E aí a gente vai falar um pouco da tabela regressiva. Como funciona a tabela regressiva? A tabela regressiva nada mais é do que um benefício oferecido única e exclusivamente nos planos de previdência privada. Ela funciona assim: até 2 anos de cada contribuição, isso é importante, cada contribuição vai ter a sua data de aniversário, e à medida que vai passando o tempo, eu vou diminuindo a incidência de tributação em cima dessa parcela que eu guardei, mais o rendimento que eu tiver tido durante o período da aplicação. Então, até 2 anos que o meu dinheirinho está lá guardado no plano de previdência, se eu precisar resgatar, a tributação é de 35%. No caso do PGBL, a gente tributa o total, capital mais rendimento. No caso do VGBL, somente rendimento. De 2 a 4 anos, cai para 30%. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E a partir de 10 anos de cada contribuição, a alíquota cobrada vai ser de 10%. Para aquelas contribuições e os seus rendimentos que fizeram 10 anos de plano. E eu fico enlouquecido porque eu escuto no mercado que essa é a menor alíquota de imposto do mercado financeiro brasileiro. Eu sinto te dizer, mas não é.
Existe a possibilidade na tabela progressiva de ser isento de pagar imposto de renda. Zero é muito menor do que 10% na tabela regressiva. E a relação de tempo não está ligada à questão da tabela. Como todo mundo fala, a tabela regressiva é boa para o longo prazo, a tabela progressiva é boa para o curto prazo. Essa relação é uma relação fraudulenta. Por quê? Porque, infelizmente, quando você vai fazer a conta, o que determina se você vai pagar muito imposto de renda, pouco imposto de renda, ou não vai pagar imposto de renda nenhum, é uma coisa que se chama base de cálculo do imposto de renda, que é você pegar suas rendas tributáveis, diminuir as suas despesas dedutíveis. Depois de calculado o imposto devido, você vai diminuir a parcela a deduzir e aí você vai ter o imposto que você deveria pagar. É o que a gente calcula e chama de alíquota efetiva de imposto ou alíquota efetiva paga de imposto. Pasmem, a maioria dos brasileiros são tributados nessa alíquota porque o brasileiro, para quem não sabe, eu sei que a turma faz a conta como se todo mundo fosse conseguir acumular muito recurso em previdência privada. Isso é até legal. Só que na prática não é uma verdade absoluta. A média de renda do brasileiro, homem, é R$ 2.755, segundo a PNAD de 2019, que é uma pesquisa que mede quantas pessoas ganham, onde elas moram, como elas vivem. Quem não conhece, é só dar um Google aí e pesquisar. A gente tem uma tendência natural a achar que todo mundo vai se aposentar com muito dinheiro na previdência privada. Isso é uma verdade para um grupo exclusivo, que a gente chama de classe C para cima, bem C, assim, acima de 7 mil, 8 mil reais de renda mensal, você já está incluído lá nos 1% dos brasileiros mais ricos, porque a média ganha bem menos do que 2 mil. Se você guardar dinheiro a sua vida inteira, talvez quando você for se aposentar, se você conhecer como que funciona o artifício da tributação de imposto, você vai perceber que a regressiva não foi a melhor escolha. E eu corroboro com alguns especialistas do mercado que o ideal era que pudéssemos, de alguma forma, escolher a tributação só no momento da aposentadoria. A progressiva seria a tabela oferecida para todo mundo na hora de contratar o plano. E quando eu decidisse me aposentar, lá aos 60, 65, 70, 55, na idade que eu quiser me aposentar, eu tivesse a opção de, se mais benéfico para mim, mudar para a tabela regressiva com algumas, como eu posso dizer, com algumas penalidades, ou se não penalidades, alguns ajustes necessários no momento dessa escolha. Por quê? Porque é muito difícil decidir qual tributação escolher quando a gente está contratando o plano de previdência, no primeiro momento de escolha. São raríssimos os casos que você vai bater o martelo e dizer que vai ser regressiva. Raríssimos. E, infelizmente, a tabela regressiva é a tabela mais comercializada no Brasil hoje, disparado. Disparado. Basta o cliente sentar com um profissional e dizer para ele que ele quer fazer um plano para a aposentadoria dele, ele vai deixar o dinheiro guardado pelo longo prazo, as pessoas colocam o cliente na tabela regressiva. E eu fiz algumas continhas para tentar julgar isso por... quebrar esse mito mostrando conta. Vou dar uma noção para vocês. Assim, se eu sou um brasileiro que ganha 5 mil reais por mês, 60 mil reais por ano, e que eu consiga acumular recursos no meu plano de previdência, aí não interessa se é PGBL ou VGBL, tá, gente? Aqui eu vou fazer uma conta sem levar em consideração qual é o produto, porque é indiferente literalmente, para o primeiro contato que a gente está tendo com essa noção de se é certo ou errado, progressivo ou regressivo. Imagine que eu ganho 5 mil por mês, e eu sou um cara muito esforçado, consegui guardar dinheiro durante muito tempo da minha vida, e chegou um ano que eu precisei e vou lá comprar o meu apartamento, Eu tenho lá um PGBL e eu consigo resgatar mais 60 mil reais. Muita gente vai dizer assim, nossa, Anderson, se você ficasse 10 anos com esse dinheiro na regressiva, primeiro a contribuição que você fez chegaria em 10%, é um bom negócio. Mas só que eles esquecem que isso é uma média ponderada.
A última contribuição que eu fiz, a do mês passado, está na alíquota de 35%, assim como as últimas 24%. As últimas de 36 a 48 estão na alíquota de 30%. Então isso dá uma média ponderada. Qual que é a média ponderada, gente? Para quem não entende bem esse conceito. A média ponderada é um número que é um peso. Quanto que ele tem de dinheiro na alíquota de 10%, quanto que ele tem na de 15%, quanto que ele tem na de 20%, quanto ele tem na de 25%, na de 30% e na de 35%. Você soma isso tudo e divide pelos pesos, você acha um número. Esse número vai dar, em média, 22,5% de alíquota efetiva de imposto se eu fizer um resgate total. Depois de eu ficar 10 anos guardando dinheiro, quando a minha primeira contribuição fizer 10 anos e ela atingir 10%, se eu resgatar tudo, eu vou pagar em média, sobre o total do resgate, 22,5% de imposto de renda. Só que uma pessoa que tem 60 mil de renda, que dobra de renda no ano, ou seja, ele passa a ganhar mais 60 mil, que é o resgate do plano de previdência dela. Vamos imaginar que fosse a parte de rendimento do VGBL ou o total de resgate de um PGBL, que fosse em 60 mil. Essa pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda dela e imagine que ela é uma pessoa que faz declaração simplificada, que é a pior declaração, porque ela te limita na restituição de imposto. Se a pessoa com 120 mil fez a declaração simplificada, a alíquota efetiva de imposto de renda dela nesse ano vai ser de 14,97%. Ao passo que aqueles 60 mil que você resgatou do plano de previdência, na tabela regressiva, vai pagar 22,5%. Por que eu falo isso? Porque, naturalmente, as pessoas tendem a escolher a regressiva achando que vão ficar muito tempo guardando dinheiro no plano de previdência. E eu preciso dizer a verdade para vocês. Isso hoje, estatisticamente no Brasil, a média de tempo que as pessoas ficam no plano de previdência sem fazer resgate, a partir do 7º ano as pessoas fazem resgate. Algumas total, outras parcial, mas a média de resgates é de 7 anos. Ou seja, a média de tempo que as pessoas investem em previdência sem resgatar são 7 anos. Quem estiver na tabela regressiva vai pagar uma pataquada de imposto. Porque com 7 anos você está lá na alíquota de 20%. Entre 6 e 8 anos você está na alíquota de 20%. Então cuidado com a regressiva. Anderson, você não gosta da tabela regressiva? Eu adoro, porque ela é uma tabela que te dá previsibilidade. Vou dar agora o exemplo pró-tabela regressiva. Imagine que eu sou médico, tem uma renda tributável mais alta, minha alíquota efetiva anual, mesmo eu julgando todas as despesas dedutíveis que eu posso, os 12% do meu plano de previdência, fazendo mágica, pegando todas as despesas dedutíveis que eu tenho, eu pago lá em média 20% de alíquota efetiva de imposto de renda. Eu tenho capacidade de investimento, porque sobra dinheiro, eu tenho uma renda mais alta. Eu tenho possibilidade de deixar esse dinheiro guardado por muito tempo. E eu vou usar esse dinheiro só mesmo lá na aposentadoria ou para realizar algum projeto daqui a 10, 15, 20 anos. Para essas pessoas, há uma grande possibilidade de, mesmo quando elas pararem de trabalhar, elas ainda terem renda tributável mais alta. Então, para essa turma, a tabela regressiva vai fazer muito sentido. Anderson, mas tem exceções? Tem. Vou dar uma exceção aqui que é muito comum. O empresário brasileiro. O empresário brasileiro é assim, ó, ele se planeja tributariamente com o contador dele, então ele recebe um prolabore baixinho só para pagar INSS, porque é obrigatório pagar INSS para quem não sabe. Então ele coloca lá, a empresa dele gera de faturamento, 10 milhões por ano, mas o prolabore dele é ridículo, 25, 26, 27 mil reais, que é um prolabore só para cumprir a legalidade do INSS. Esse empresário, quando ele aposenta, sai da empresa dele, ele continua uma pessoa com renda muito alta, mas as rendas dele são possivelmente, em alguns casos, rendas tributáveis exclusivamente na fonte, que são aquelas rendas que vêm de investimentos financeiros. Alguns, por cultura, o brasileiro gosta muito de aluguel, né? Alguns ainda têm imóveis alugados, então a renda de aluguel entra como renda tributável. Mas eu vou excluir esse caso só para dar um exemplo mais objetivo e direto para vocês. O empresário, quando se aposentar, sair da empresa dele, ele pode ter 50 milhões de patrimônio, pode ter alguns milhões de reais investidos. Se ele não tiver renda tributável,
que é salário, aluguel, resgate em plano de previdência, ele é um cara que tem uma alíquota efetiva de imposto de renda muito baixa. Em muitos casos, isento. Para essa pessoa, você jamais vai colocar ele na tabela regressiva no plano de previdência. E é o mais comum. Porque o empresário consegue guardar 10, 15, 20 mil, às vezes, por mês em previdência privada. Aí as pessoas vão lá e colocam ele no VGBL, porque ele já faz a declaração simplificada, né? Vocês usam aquele parâmetro da declaração simplificada, escolhem um VGBL para ele. Mas como ele diz, ó, vou deixar esse dinheiro para sucessão. Aí as pessoas fazem o quê? Colocam ele na tabela regressiva. Por que isso? Porque quando, daqui a 30 anos, se alguém for suceder aquele recurso, vai estar na alíquota de 10%. Pô, muito legal. Mas e se a pessoa que for suceder aquele recurso for isenta de pagar imposto? Por exemplo, um neto ou um filho que não gera renda tributável. Por que eu estou trazendo isso aqui? É para alertá-los com relação a como a gente pode dar prejuízo para os clientes. Você pode gerar prejuízos homéricos. Você pode gerar prejuízos irreversíveis quando você escolhe a tabela de imposto de renda errado. E eu costumo sempre dar uma dica que eu sempre dou é assim, está na dúvida, escolhe a tabela progressiva. Com ela você não erra. Você perde a chance de acertar, mas você não erra. Você fala assim, Anderson, vai perder a chance de acertar e errar é a mesma coisa. Não necessariamente. Por quê? Porque se eu escolher a tabela progressiva, eu posso mudar para regressiva. Se eu escolher a regressiva, eu não posso voltar para a progressiva. Ela é importantíssima, ela vai ajudar muita gente, mas ela tem que ser escolhida com parcimônia, com muito critério. Porque senão a gente tem que fazer aquela velha jogada, né? De escolher o errado, tem que deixar o dinheiro que está lá na regressiva quietinho e vai ter que mudar para progressiva enquanto o cliente não for um cliente aderente àquela tabela. Ok? Até aí eu espero que todos tenham entendido que o bate-papo aqui é somente para elucidar alguns mitos em relação a regressiva é para todo mundo que quer se aposentar. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. E eu vou dar um exemplo aqui numérico. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso na prática. Vamos imaginar que eu sou um marajá e eu contribuí pelo teto do INSS a minha vida inteira e cheguei lá na data da minha aposentadoria e resolvi me aposentar aos 65 anos. Lá aos 65 anos de idade, muitas pessoas não sabem, você tem alguns benefícios tributários se você é uma pessoa que contribuiu para o sistema público de previdência social, para o INSS. Que benefício é esse? Quando eu vou receber minhas rendas a partir de 65 anos, eu tenho uma faixa de isenção maior que não paga imposto de renda. Eu saio daquela primeira faixa que é 22.847 de isenção, eu vou para uma faixa que duplica esse valor. Ela passa para 45 mil e pouco. Aí você fala assim, tá, que efeito isso tem na minha vida, Anderson? O efeito é simples. Somente a partir de 45 mil reais de renda tributável é que eu vou começar a pagar os 7,5% de imposto de renda, depois 15%, depois 22,5%, podendo chegar a 27,5%. Que efeito prático isso tem na vida das pessoas? Vou dar um exemplo que vai ilustrar drasticamente isso. Imagine que eu sou uma pessoa que contribuiu pelo teto do INSS a vida inteira e estou me aposentando no ano de 2021. Teto do INSS esse ano, R$ 6.433. Isso dá uma renda de 77 mil por ano. Se eu tiver 65 anos de idade, no ano que a gente está, em 2021, receber no ano 77 mil reais de renda tributável, que é a minha aposentadoria do INSS, eu vou pagar, na hora que eu fizer o meu ajuste na declaração, se eu fizer a declaração simplificada, eu vou pagar 1,68% de imposto de renda, ou seja, de alíquota efetiva de imposto de renda. As pessoas devem ter parar um pouquinho e pensar assim, como assim? Uma pessoa que ganhar 77 mil por ano, tiver mais do que 65 anos, tiver contribuído para o sistema público de previdência, ela vai pagar só 2% de imposto de renda, dá 1,68%, pessoal. Vou arredondar para 2% para facilitar a conta. Imagine que essa pessoa foi o seu cliente de previdência privada, escolheu contratar um plano de previdência privada com você,
em 2005, 2006, quando criaram a tabela regressiva. Por algum motivo que a gente não sabia o que era, por algum motivo você escolheu a tabela regressiva para ele, porque você imaginou o seguinte: essa pessoa, quando aposentar, ela vai pagar muito imposto de renda. Você não se ateve a fazer esse estudo prévio. É difícil fazer, gente? É difícil fazer, e é por isso que a gente estuda muito para isso e a gente se diferencia dos demais. Mas essa pessoa chegou e se aposentou com 77 mil e está pagando só 2% de imposto de renda. E aí ela olha para o plano de previdência dela e fala assim: olha, legal, eu me aposentei com a mesma renda da ativa. Está tudo certo. Para efeitos práticos, ela não precisaria de complementar a renda em um mundo natural, comum, se ela mantivesse as mesmas despesas. Mas a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentar algumas despesas com cuidados médicos, a gente vai viajar mais, a gente vai cuidar do neto, a gente vai ajudar o filho e por aí vai. Mas tudo bem. Essa pessoa entende o seguinte: eu vou começar a usar o meu plano de previdência. E aí ela quer fazer o seguinte: olha, quanto que eu preciso a mais aqui para viver tranquilo? Ah, eu vou resgatar mais 50 mil por ano do meu plano de previdência? Tá ótimo. Eu já recebo o mesmo salário da ativa. Com mais 50 mil, eu vivo tranquilo. Pasme, essa pessoa vai receber a partir de, somando 50 mil aos 77, 127 mil reais por ano. Com 127 mil reais por ano, gente, a alíquota efetiva dessa pessoa vai ser de 10%. Você vai falar assim: mas espera aí, André, você está me dizendo que um cliente que resgatar mais 50 mil no plano de previdência, somar com 77 mil e for fazer a declaração, for maior do que 65 anos, ele 125 mil de renda vai pagar só 10% de alíquota efetiva de imposto de renda? Sim. Sem contar que ele só está fazendo a declaração simplificada. Se ele fizer completa, ele pode resgatar muito mais. Esse é o exemplo mais simples que eu dou para mostrar para as pessoas que talvez a tabela regressiva não seja tão boa assim para a maioria dos brasileiros, porque eu não sei se vocês conhecem. Eu conheço 2 casos de pessoas que ganham próximo do teto do INSS. Ganhar 100% do teto eu não conheço ninguém. Se alguém conhecer, me apresente. Mas assim, a grande maioria ganha menos. Se a gente pegar uma pessoa que contribui pelo teto máximo a vida inteira, vai receber lá 85%, 90% do teto, que já é uma bela renda do INSS. Falando das pessoas comuns. Lógico, a gente vai ter exemplos fora da curva. Funcionalismo público federal recebe rendas altíssimas, vão pagar muito imposto de renda. Tudo bem, a alíquota de 10% da tabela regressiva vai ser aderente a essas pessoas, está tudo certo. Mas eu quero chamar a atenção aqui porque a grande maioria dos brasileiros tem rendas muito menores do que 10 mil médio por ano durante a vida inteira de trabalho. Mas muito menor. Né? A média é R$ 2.700, R$ 2.600. Mas vamos falar da classe AA. Vamos pegar aí R$ 8 mil em média de renda que as pessoas vão ter. Então cuidado com a tabela regressiva. Ela é muito boa. Ela dá uma previsibilidade absurda. Por quê? Porque se eu sou aquela pessoa que paga muito imposto de renda, eu tenho certeza que 10% é melhor do que pagar 22,5%, 25%, 24%. Tem muitos profissionais aí que recebem rendas altíssimas que estão enquadradas nessas alíquotas. É uma minoria, tá, gente? Segundo a própria Receita. A Receita Federal, no último relatório dos grandes números da Receita Federal, quem tiver interesse é só pegar, é público esse documento, tem uma dos dados que mostra que pessoas com salário, renda média de 80 salários mínimos por ano isso, desculpem, por mês, de 80 a 120 salários mínimos, se eu não me engano, por mês, ou seja, 80 mil reais de renda mensal, esse cara está pagando em cima das rendas tributáveis declaradas, dados da Receita, a alíquota efetiva média dessa turma é 22,5%. Não chega nem perto dos 27,5% que a maioria acha que paga de imposto de renda. Então eu acho que eu dei um exemplo aqui que é simples de comprovar, basta vocês entrarem no simulador
de imposto de renda da Receita Federal. Todas essas contas são feitas lá. É uma ferramenta gratuita que quem não conhece deveria conhecer, porque sem ela é quase que impossível fazer uma consultoria de venda de previdência privada, tá? É só ir lá e lançar a renda tributável que você deseja calcular o imposto a pagar, lançar as despesas dedutíveis, que vocês vão achar um negocinho que chama alíquota efetiva de imposto de renda, que é o que de fato aquela pessoa pagou de imposto naquele momento. Dito isso, espero mais uma vez tê-los ajudado. A intenção com esses bate-papos aí às terças e quintas é compartilhar informação, compartilhar conhecimento, porque todo dia eu pego um caso aqui que me assusta em relação à escolha. Vou deixar por último, assim, se você está comercializando VGBL para algum cliente seu, pelo amor de Deus, só coloque ele na regressiva se ele for um OVNI. Eu duvido que alguém aqui conheça algum OVNI. VGBL é quase que proibitivo colocar na tabela regressiva. Anderson, mas você está maluco de falar uma coisa dessa? Tem perfis de pessoas que talvez casem com a regressiva. Pode ser que sim. Mas deixem para fazer essa escolha quando faltarem 10 anos para essa pessoa resgatar o recurso do VGBL. Antes disso, por favor, deixem quem tem VGBL principalmente na tabela progressiva. É indiscutível que é a melhor opção. E por quê, gente? A não ser que vocês tenham clientes que tenham capacidade financeira muito alta. Quem trabalha com médico vai se enquadrar nisso, então talvez vai estar falando assim, o Anderson está falando bobagem, porque o meu público é um público diferenciado. Beleza, isso é o 1% que a grande maioria não consegue atingir. Vamos falar para as pessoas comuns, para aquelas que a gente vende 200, 300 reais por mês de previdência, que é a grande maioria, a avassaladora maioria dos 13 milhões de pessoas que têm plano de previdência no Brasil. É quem a gente atende no dia a dia. A gente tem um caso ou outro de pessoas que têm rendas maiores? Sim. Tem gente que só atende pessoas com rendas maiores? Ótimo. Para essa turma não vale o que eu estou falando aqui, mas elas são a exceção à regra. Se você atende clientes que vão escolher VGBL porque fazem a danada da declaração simplificada, não coloquem esses clientes, se for VGBL, na tabela regressiva por enquanto. Só faz essa opção quando faltar 10 anos para ele se aposentar. Eu explico isso algum dia em alguma live dessa, que é para deixar uma minhoca na cabeça de vocês, porque não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui e ninguém pesquisar, estudar, se indignar com o que eu falo, falar, se esse cara está falando bobagem, deixa eu ver se ele está falando verdade, deixa eu ver se eu faço a conta e discuto com ele. Porque a minha intenção que é essa, é tirar as pessoas do lugar comum, é dar uma chacoalhada nesse mercado de corretores, de assessor, de ex-life planners, tem muita gente falando bobagem de previdência o dia inteiro com o cliente, queimando o filme de um produto que é espetacular. É literalmente espetacular, previdência privada. Desde que seja utilizada com parcimônia, com critério, com inteligência tributária e financeira. Caso contrário, não se meta a oferecer esse produto para os seus clientes, porque você vai estar fazendo alguma coisa de errado, sem querer às vezes. Obrigado pelo tempo de vocês. Na próxima terça a gente está de volta aí com mais um bate-papo sobre previdência privada e espero ajudá-los mais e mais, cada vez mais. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Um abraço.